Muito bem, senhores, vamos girar o assunto por aqui, porque o senador Flávio Bolsonaro entrou com uma representação no Conselho Nacional de Justiça, pedindo, inclusive, Serrão, você é muito bom, você sabe disso. Você desconcerta este apresentador. Piperno, por favor, eu gostaria de um comentário seu em relação a isso, porque eu vou ser sincero, eu não consigo seguir com a pauta. Refina o óleo cru, é mais fácil. Exatamente, tudo é uma questão de construção de refinaria, Serrão. Muito bem, senhores, vamos falar um pouquinho desse pedido de afastamento do novo juiz da Lava Jato, Eduardo Fernando Apio, da 13ª Vara Criminal de Curitiba e, consequentemente, da Operação Lava Jato. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro citou uma doação feita por apoio à campanha eleitoral do presidente Lula no ano passado. Para Flávio Bolsonaro, essa conduta é imoral e ilegal, pois afronta o dispositivo constitucional que determina aos magistrados a abstenção de envolvimento em atividades político-partidárias. Apio negou que tenha feito essa doação. De acordo com o que consta no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, o dinheiro foi transferido no dia 25 de setembro do ano passado via Pix, à campanha de financiamento coletivo para a eleição de Lula. Você acha certa essa medida do senador Flávio Bolsonaro, meu querido Nelson Kobayashi? Eu acho certo porque, se isso ficar demonstrado, comprovado, ele tem que ser afastado dessa função, desses casos todos em que ele está julgando, pelo mesmo motivo que o Sérgio Moro foi considerado suspeito. A balança tem que valer para os dois lados. E a gente precisa cada vez mais de juízes isentos, de juízes discretos, de juízes que não colocam as suas paixões partidárias acima do direito. E, aliás, o próprio juiz, ele deveria ter essa hombridade de ele mesmo se declarar suspeito, a lei autoriza isso. O juiz, ele pode se declarar suspeito, inclusive, sem dizer o motivo. Ele pode declarar que é suspeito por motivo de foro íntimo. Todos os dias, juízes sérios fazem isso em todo o Brasil. Ele deveria seguir esse exemplo. Então, tá certa essa representação. Os investigados, eles também, claro, né, os que estão sendo prejudicados com isso, deveriam também fazer o incidente de suspeição para declarar a suspeição desse juiz e tirar ele desse caso para que outro juiz sério, isento, justo, venha julgar esses casos para não ter risco de anulação, porque o Sérgio Moro já fez muito mal com ilegalidades para o judiciário brasileiro. Eu discordo em relação ao Sérgio Moro. Por quê? Porque o presidente Lula, ele foi julgado na primeira instância por um juiz, pelo Sérgio Moro, na segunda instância por 3 desembargadores, um julgamento técnico, e depois no STJ também, se eu não me engano, por mais 4 magistrados. Mas quando começa errado, tá tudo errado. Não, mas aí isso que é tá, anulação. na época, peraí, Kobayashi, na época, não dava para dizer que o Sérgio Moro era um juiz suspeito. O Bolsonaro sequer pensava em ser candidato da República. Não é por isso. Não é por isso. A Vaza Jato mostrou que havia uma conversa mas em provas ilegais ali do Intercept. Mas que não foram negadas sequer. O Sérgio Moro nunca veio e falou que eram ilegítimas essas conversas. Isso ficou demonstrado. O juiz, ele tem que ter equidistância entre as partes. Não pode tratar com muito carinho a acusação e com muita distância a defesa. Isso é ilegal. E na verdade, ilegal, e outra coisa, essas arbitrariedades do Sérgio Moro foram que geraram as anulações que trouxeram de volta para o play o presidente Lula. Então ele contribuiu para a eleição do presidente Lula. Mas peraí, então quem contribuiu foi quem anulou na canetada ali, que tornou elegível. Não foi o Sérgio Moro, não. O Sérgio Moro fez um excelente trabalho, a Lava Jato fez um excelente trabalho suspeito. Aliás, já começou a ser suspeito. E os outros embargadores? Já começou a ser suspeito da condução coercitiva lá. Aquela em 2016. Sérgio Moro, ele tem muito mais vocação para política do que para ser juiz, porque ele não respeita prerrogativas da advocacia, não respeita devido processo legal e fez de tudo para esses casos serem anulados e trazerem de novo. Kobayashi, depois que ele aceitou, ele foi para o Ministério da Justiça, aí julga-se o Sérgio Moro pelo que ele fez no passado, dado que ele foi para o Ministério da Justiça, mas na época ele não pensava em ser... Eu não acho que... Bolsonaro nem pensava em ser... Então é de volta para o futuro, McFly, ele era praticamente alguém da geração byroniana do judiciário. Alan, eu até concordo que essa indicação dele para o Ministério da Justiça não seria suficiente para torná-lo suspeito. Mas a relação dele com o Ministério Público, o senhor Deltan Dallagnol, muito íntima, contra os ditames do devido processo legal, fizeram anular. Não tem a ver com a nomeação do Ministério. Serrão, você vai deixar o Alan sozinho nessa? Não, esse caso do juiz Apio, ele foi sopinha no mel para mostrar que é preciso haver no Brasil uma mudança de mentalidade
e uma campanha muito séria por parte da magistratura para que nós voltamos a ter um judiciário correto, isento, competente e que faça justiça no Brasil. Não pode ficar havendo toda hora dúvida sobre o membro do Poder Judiciário, sobretudo aquele que vai cuidar de grandes casos de corrupção. Esse caso desse juiz, que vai parar com certeza no CNJ, é mais um que chama a atenção para um sistema que não está funcionando direito, com D maiúsculo, sem trocadilho. Então, a gente precisa de uma nova postura do judiciário no país. Você não pode ter vamos lá, tem um Deus agora acabou de ser julgado pela 8ª Câmara do Tribunal de Justiça do Tribunal de São Paulo. Botaram lá Deus condenado a pagar 50 mil porque Deus esculhambou um advogado famoso dizendo que ele levava grana, tinha interesse nos processos com a Petrobras. Provou-se que isso era falso, o Deus agora está condenado. E aí, o que você faz quando você condena Deus? O diabo não aparece para resolver o problema. Então, olha, nós temos que ter uma revisão do Poder Judiciário do Brasil e isso cabe a uma casa importantíssima que tem essa nação, que é o Senado Federal. Por isso que não dá para o presidente do Senado ficar sentado lá, né, bancando o anãozinho político. Ele tem que se agigantar, ele que é um advogado brilhante, um dos advogados mais caros do Brasil, Dr. Rodrigo Pacheco, na presidência do Senado, tinha que cuidar dessa melhora, desse aprimoramento institucional do judiciário do Brasil. Não dá para a gente ficar vendo esse tipo de notícia todo dia. Todo dia um juiz sob desconfiança. Se você perde a crença no judiciário, acabaram as instituições. Não pode acontecer isso. O Piperno, só antes do seu comentário, deixa eu tirar uma dúvida com o nosso Nelson Kobayashi. Na sua opinião, Nelsinho, você acha que quem elegeu Lula foi o Sérgio Moro? Não, quem elegeu não, mas ele contribuiu para isso. Porque se o Lula e os seus companheiros tivessem sido julgados por juízes isentos, sérios, por atuação de procuradores da República que também fossem sérios e que não colocassem os seus interesses pessoais acima dos interesses institucionais, não precisaria de mais nada. Ali havia muitas provas que poderiam levar a condenações justas e que depois não teriam sido anuladas justamente por essas arbitrariedades, por essas imparcialidades, ou seja, pelas parcialidades, quer dizer, que depois anularam todos os julgamentos e colocaram de volta o presidente Lula no jogo político. E isso é o que a gente precisa esperar do judiciário. Não basta ser sério, tem que parecer sério também e que eles têm que julgar com justiça. E hoje foi julgado não só pelo Moro, gente. Parece que é o Moro. Não, foi julgado por 3 embargadores no mérito. Mas quando começa errado, está tudo errado. Deixa eu só dar uma hora para quem nos acompanha pelo rádio. São 5h51 aqui na Jovem Pan. Por favor, me perdoem, mas a gente tem aqui alguns protocolos a serem cumpridos. Vocês estavam fazendo uma bela discussão em relação à culpa de Sérgio Moro na eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse caso específico, Piperno, se deveria parar então de falar mal do ex-juiz Sérgio Moro. O PT, né, principalmente. Eu quero dizer para você, Paulo, que o juiz Sérgio Moro, ele é uma figura que cometeu uma série de arbitrariedades, a começar pela história da condução coercitiva. E tudo isso foi usado lá pela defesa do Lula depois disso, e que acabou tendo todo o desfecho envolvendo, então, a questão da parcialidade dele, da suspeição dele. Que, por sinal, todos os ministros do STF, lá no famoso julgamento do processo de suspeição, todos eles fizeram questão de dizer que não estavam se utilizando aquelas provas supostamente ilegais, não estavam sendo consideradas para o juízo deles, mas sim as demais arbitrariedades do então juiz Sérgio Moro. Agora eu só queria dizer uma coisa sobre o juiz Apio. Esse é um assunto, esse é um tema que só de provocar esse debate já mostra toda a desconfiança que a gente tem no nosso Poder Judiciário. Porque, veja, se um juiz, ele contribuiu com a campanha de qualquer pessoa que seja, e aí ele tem
sob os seus ombros aí processos que envolvem interesses desse personagem, é óbvio que ele tem que estar distante disso. É óbvio que se o juiz deu dinheiro para a campanha, ele tem que sair desses processos. É óbvio que se algum juiz, por exemplo, saiu com camisa lá, do Bolsonaro ou do Lula no dia da eleição, ele também não pode julgar processos que interessam esses dois personagens. Essa tem que ser a regra. Agora, hoje nós tínhamos uma novidade muito curiosa no mundo político. Vocês se lembram daquele famoso PowerPoint que o Lula tanto criticou, que foi feito lá pela equipe do Deltan Dallagnol? Aquilo até contribuiu no processo do Lula para mostrar a suspeição alegada do Ministério Público e do juiz? Pois é. Hoje, o deputado federal Deltan Dallagnol lançou no seu Twitter um novo PowerPoint. Ele disse que vai lançar todo mês, mostrando lá Lula no meio, na bolinha, e tudo que Lula fez de ruim no PowerPoint. Mostra que o PowerPoint era só para ele aparecer. O PPT ataca novamente para atacar o PT. Durante a Lava Jato, o povo brasileiro teve um período de esperança. A gente viu o Poderoso indo para a cadeia, a gente falou, agora vai. Depois a gente teve um super-ministro na economia, o Paulo Guedes, agora vai. Né? Agora o Brasil caminha para o liberalismo, agora os poderosos estão em cana. Mas tudo isso foi um sonho, uma obra de ficção. É por causa desse tipo de idolatria para juiz que aconteceu na Lava Jato, que a gente tem idolatria, é por causa de idolatria a juiz que aconteceu na Lava Jato, e lá atrás, Joaquim Barbosa, que agora a gente tem super-ministros do Supremo também. A Lava Jato botou Poderoso. Deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio. São 5 horas e 54 minutos para você que chegou agora. A gente está tentando entender um pouco esse posicionamento do Piperno, que no passado dizia agora vai, na época. Isso, agora vai, né? Aquela coisa, o Brasil. Você lembra, acordou, né, Piperno? Isso, o gigante acordou em 2013 e tal. Do ponto de vista conceitual, é claro que o Nelson está absolutamente correto. Então nós criamos super-heróis. Agora, tem uma coisa. A partir do momento também que se faz uma eleição limpa e que um candidato vence com 60 milhões de votos contra o incumbente, que tem sempre a máquina, as vantagens inerentes ao fato de ter a máquina na mão, é óbvio que também essa população, e 60, parte, pelo menos, muito substancial desses 60 milhões de eleitores, julgaram também o Poder Judiciário, porque esse também estava sob escrutínio. Agora, eu estou tentando aqui obter essa informação, vou até pedir para a nossa produção, nosso Edu Novak, tentar verificar essa informação, não sei se vocês também têm ela, mas se eu não estou enganado, há proibição por parte de um juiz fazer uma doação a uma campanha eleitoral, certo? Talvez o Nelson possa ter... Atividade político-partidária. Isso é proibido por lei, né? Então não estamos falando aqui simplesmente de algo imoral, estamos falando de algo ilegal, né? E uma das doações alegadas aí teria sido de R$40. Olha que doideira um negócio desse, R$40. Eu disse que a discussão, ela mostra a desconfiança que a gente tem, porque isso não pode acontecer, isso é uma afronta à lei.